Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a nosso Hernani Flix, vulgo Teologando Cast. Pra quem não me conhece, eu não sou o pastor Hernani, gente, eu sou o filho dele, pastor Jean Lucas Santos. Estou aqui com nosso queridíssimo do canal, queridíssimo, o bobo da corte, o pastor Carlos, mais chamado como Ulisses. E aí, pessoal, beleza? Eu não sei por que o Jean fala se não me confunda com meu pai. A diferença é só 95 quilos. Eu sei por que ele fala. Se fosse 95 seria bom. Seria bom, né? É mais, uns 150 quilos. Ai, ai. Gente, é uma alegria poder estar aqui com vocês agora. Antes de tudo, eu peço educadamente, encarecidamente, que você compartilhe esse vídeo. Nós estamos agora no período da tarde, tem algumas pessoas que não podem ver por causa do trabalho, mas você que está acompanhando a gente agora, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, solta nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal que está no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo e dá like no vídeo, né? Você tem que curtir esse vídeo, meus irmãos, e compartilhar, porque você acha que não está fazendo nada. Mas um simples gesto de compartilhar aparece na timeline de outra pessoa. Então imagina, você vai lá no Facebook, pega esse link do YouTube, joga lá no Facebook, joga lá em outra rede social, até mesmo no YouTube. Você está contribuindo para que a palavra de Deus seja compartilhada. Tem muitas pessoas que compartilham fuxico gospel. Sim. Tem muitas pessoas que compartilham coisas obscenas, compartilham uma apreensão gigantesca de drogas, não é verdade? Tem muita gente que faz esse desserviço para o reino, mas quando você pode fazer isso para o reino, você não faz. Porque eu não posso, porque é uma quinta-tarde e tal. Irmãos, empreste o seu dedo para o Senhor. Este dedo não foi feito para apontar. Esse dedo foi feito para compartilhar. Então você clica aí e compartilha ao máximo de pessoas possível em nome de Jesus. E por que a gente fala dar like no vídeo ou ativar a notificação? Gente, quando você clica em se inscrever e não ativa a notificação, você não vai saber quando chegar um vídeo novo, não é? E quando você dá like no vídeo, significa que o algoritmo do YouTube ele está mostrando algo que você realmente está interessado. Se você não dá like no vídeo, o YouTube vai parar de te mandar tal vídeo, esse vídeo que vai abençoar muito a sua vida. Eu sei que talvez você esperava o pastor Hernani aqui, inclusive a gente até quer explicar para vocês certinho, se você não está muito antenado ou a parte da situação, né, de toda a situação. O pastor Hernani, ele estava em Fortaleza, o Luiz estava junto com ele nesse momento. Eu acho que você pode contar melhor o que aconteceu lá Exatamente. Bom, só antes de entrar nessa questão do pastor Hernani, é muito importante que você compartilhe, como o pastor Jean falou, para ampliar o alcance do algoritmo. E eu quero parabenizar todos vocês, porque o pessoal aí, o Pedro, o Juliano, nos informou que está havendo quebra de recordes das pessoas aqui no canal, né? E isso só é possível, meus irmãos, porque você tem compartilhado. Tem gente que comenta lá, tem gente que marca outras pessoas, né? Não pelo Pedro, é pelo Juliano. Tô brincando, o Pedro tá apaixonado agora, tá com a cabeça lá no céu, né? Ele tá aqui, ó, tá aqui e tal. Falando, não fala nada, mas ele falou assim, chegou ali, eu tava no café aqui do estúdio. Eu falei, que foi, Pedro? Eu tô apaixonado, Aline. Tô apaixonado pela Aline, não sei o que tem e tal. Espero que a Aline esteja assistindo, né? Essa é a verdade. Eu agradeço vocês por estarem aí compartilhando. Atingimos os picos, né, de pessoas assistindo simultaneamente. Graças a vocês, muito obrigado por isso. Obrigado, né? Agradeço em nome do pastor Hernani, pastor Jean Lucas, toda a equipe que trabalha aqui para o Teologando Cast. E nós estávamos em Fortaleza com o pastor e tínhamos acabado de jantar numa agenda muito corrida, tínhamos dormido poucas horas de sábado para domingo, foi muito corrido. 4 da manhã, não 4 da manhã, nós estávamos em Feira de Santana, fomos para Salvador e viemos para Fortaleza com conexão em Recife, cara.
Com conexão em E Recife. o culto era domingo de manhã. E chegaram direto pro culto no domingo de Direto manhã. pro culto, então foi muito corrido. Não deu para descansar. À tarde, no domingo, a gente teve um pouquinho de descanso só no culto à noite. E aí, quando voltamos do jantar com os pastores, o pastor Álbia e o pastor Sandro, lá da Past Church de Fortaleza, inclusive mando um abraço para eles aqui, pessoas queridíssimas, o pastor Jean conhece-os. Sim. O pastor Jean começou a sentir uma indisposição no pé da barriga e tal. Me falou, falei, pô, toma um remédio, já tinha tomado um remédio, não estava indo muito bem. Falei, olha, se precisar a gente vai para o hospital. Deu mais uns 40 minutos, falou, olha, tá doendo muito. Fomos para o hospital e ali já começou meia-noite e pouco, 1 hora da manhã, uma bateria de exames e foi constatado que ele poderia ter algo chamado hérnia de Petersen. E foi constatado, e isso é uma obstrução no intestino, e é uma cirurgia que tem que ser feita de emergência. Sim. É uma cirurgia simples, né, uma laparoscopia, mas tem que ser feito de forma rápida, porque a obstrução do intestino é um quadro, no geral, muito grave, né, porque pode haver certas complicações. E tem que fazer de forma preventiva também, né? Exato, exatamente. Então já foi uma bateria de médicos lá, estudaram o caso do pastor Hernani e falou, vamos fazer essa cirurgia. E já marcou a cirurgia para o outro dia. Nós chegamos lá no domingo à noite, né, na madrugada do domingo para segunda. Na segunda mesmo, por volta das 5 horas da tarde, já estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia. Foi uma cirurgia de laparoscopia, ela não é tão invasiva, né? Porém, o pastor tem que passar alguns dias aí descansando. Já está em casa, graças a Deus. Já está descansando lá. Pastor Elisandro está cuidando dele. Tem aquele pouquinho de manha, né? Que a gente sabe que todo homem dá, né? Um homem com gripe quase chega a sentir o que uma mulher grávida sente. Então, Mas como que você sabe que uma mulher grávida sente? porque eu já tive gripe. Então você sabe que tem aquele, né? O homem fica manhoso quando fica doente, né, cara? Não tem jeito. Desse jeito mesmo. Então, É desse jeito mesmo. tô conversando com o pastor. Ontem fui visitar o pastor Hernani. E aí, pastor, tudo beleza? Beleza, cara, tudo bem. Você, não sei o que. Chega a pastor Elisandra assim na sala. E aí, pastor, o que você tá sentindo? Eu tô brincando, meus irmãos, mas o pastor está bem, graças a Deus. Não foi a hérnia de Petersen, mas foi uma obstrução intestinal que ele teve. Foi muito importante que tivesse passado para a cirurgia para que nada mais grave acontecesse a ele. Então ele está bem, está se recuperando, né? Vai ficar uns dias de molho aí, mas graças a Deus estávamos lá em Fortaleza, uma capital. Os pastores da igreja lá, o pastor Sandro nos ajudou muito, pessoas queridas demais. E está de volta aqui já no seio da sua família, e se recuperando, e cá estamos nós, né, pastor Jean? Graças a Deus eu que tô conseguindo ver ele diariamente, tô conseguindo ajudar minha mãe nesses afazeres também. A Cami também tá ajudando muito, né? Porque como ele tá de repouso, tá de cama, aí a gente sempre tá lá ajudando na alimentação, né? Ajudando no que precisar. Tá bem melhor, graças a Deus tá bem melhor, e nós desde já agradecemos pelas orações de vocês, pela intercessão de vocês, pela vida dele. Ele ainda vai ficar um pouquinho de molho, né? Não sabemos até quando, já foi remanejadas as agendas dessas 2 a 3 semanas, mas creio que isso tudo é uma forma de nós percebermos que o Senhor sempre está cuidando de nós, sempre está cuidando. Então, muito obrigado para você que tá orando, que continua orando pela vida dele. Logo mais aí ele vai voltar com tudo, vai voltar mais forte do que já estava, né? E vamos crer, né? No milagre completo, no mais rápido possível, né? Amém. Vamos para cima, meus irmãos. E eu até recomendo ao Jean, inclusive, que já que o pastor Hernani está fazendo essa dieta, ele fizesse também de só líquido. Comer só só tomar líquido e tal. Começa por eu não posso, meu personal trainer não deixa o tio Júlio aqui. Hã? Eu acho que ele não precisa. Não, você não precisa. Eu não, irmão. Eu tô fazendo academia, irmãos. Eu fui hoje. Gente, ele vai fazer uma cirurgia no estômago. Vai colocar outro para comer mais ainda. Mas eu fui na academia hoje de manhã com o Juliano. E eu acho que vocês podem perceber, né? Pelo volume dos braços. Irmãos, não tô conseguindo me mexer na cadeira, irmãos.
Pra tomar um banho foi uma sofrência. E o Juliano faz de propósito, que ele já é bombado, já é forte, né? Ele pega os caras frango, que nem eu sou, e judia, Tadinho. né, cara? É tipo aqueles desenhos, né? Você mostra o Muque e ele cai pra baixo, né? Não vai pra cima, cai pra baixo. Exatamente. Bom, irmão, o tema do nosso podcast hoje é Escola de Profetas, né, Com certeza. Pastor Jean? E a gente vai navegar um pouco na Bíblia com relação a esses assuntos, mas antes de mais nada, a gente precisa entender, né, o que é unção, transferência de unção, né? Inclusive o pastor Hernani tem um livro que fala a respeito só sobre transferência de unção, né? Inclusive, meus irmãos, vocês precisam entrar lá na nossa editora ali, na editora Vem, comprar o livro Transferência de Unção. Você que precisa entender o chamado do Senhor no último tempo da igreja aqui na Terra. Por que que é importante você receber uma transferência de unção? Por que que é importante você estar alinhado com os propósitos do Senhor, né, pastor Jean? Com certeza. E nós vemos na Bíblia mesmo, Jesus ensinando os apóstolos a impor as mãos, transferir essa unção. Então, esse livro é muito especial para você que está, de alguma forma, desejando a unção de alguém, desejando a unção de alguma pessoa que realmente é uma inspiração para você. Esse livro ele vai te ajudar a mostrar a você algumas maneiras de receber essa unção, né? Porque nós cremos aqui, como o pastor Hernani fala, a unção que você respeita, você atrai. Então esse livro ele é especial para você mesmo. E com relação a isso, a unção e tal, como que nós podemos, né, receber essa unção? Jesus ele disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele realizou quando esteve aqui na Terra. Mas a partir de como nós conseguimos fazer isso? O primeiro ponto que nós podemos ter em mente é que ninguém aprende nada sozinho. Não é mesmo? Ninguém aprende nada sozinho, ou seja, sempre nós temos que ter alguém, alguma espécie de mentor, alguma espécie de discipulador. Isso nós vemos que os grandes homens da fé, os grandes homens, os grandes profetas, todos eles tiveram um mentor, né? E quando nós vemos a respeito de unção dobrada, como que nós recebemos essa unção, nós temos talvez um dos principais exemplos, né? Não só um dos principais, mas um dos exemplos mais conhecidos que é sobre Elias e Eliseu, né? Nós vemos que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Senhor, conforme está em 2 Reis, capítulo 2. Mas Eliseu, ele precisou passar por alguns lugares, né? Nós vemos no decorrer do capítulo 2 de 2 Reis que Eliseu, ele estava numa terra chamada Gilgal, né? Nessa terra havia muitas pessoas em volta dele dizendo: por que você vai seguir Elias, sendo que ele já vai ser transladado aos céus? Eliseu, ele disse: não, eu sei disso, mas mesmo assim eu vou segui-lo. E ele não deu ouvidos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que sempre que a gente tenciona em desejar uma unção, desejar uma transferência de unção, uma unção dobrada de algum poder espiritual, de algum discipulador, de alguma pessoa, nós precisamos entender que sempre Satanás vai colocar gente na nossa frente para tentar fazer a gente desistir. Não é? E é isso que nós vemos com o que aconteceu com Eliseu. Eliseu precisou sair da terra de Gilgal, ele precisou seguir Elias até o ponto de Elias ser transladado. Pastor Jean, você já recebeu unção de alguém? Você sente que recebeu unção de alguém? Olha, eu já pedi muitas unções. Primeiramente, eu pedi a unção do meu pai, né? Eu pedi a unção do meu pai. Você acha que você recebeu? Olha, já aconteceu várias vezes, algumas vezes comigo, assim, coisas que aconteceu com ele também, no começo do ministério. Inclusive, foi até engraçado, teve uma vez em Brasília, nós estávamos na igreja do apóstolo Paulinho, na igreja Batista Nova Canaã. Ele estava lá no mover profético, lá em cima, e as crianças tudo em cima do altar e tal. Ele colocou a mão na cabeça de uma criança, ele estava bem na beirada, assim, do altar. Ele colocou a mão na cabeça de uma criança, a criança, ao invés de cair para trás, caiu para frente. Ele quase empurrou ele para fora, né? Ele quase que caiu, ela quase caiu em cima dele, ele precisou segurar, e quase que ele cai, né? Quase que ele cai do altar, quase que acontece uma tragédia. Mas isso realmente é coisas que a gente percebe que o nosso corpo não resiste a um toque do Espírito Santo.
né? O nosso corpo não resiste ao toque, um toque de unção, a um toque de alguém que tem essa unção, né? E eu vejo que agora minha noiva e eu, nós estávamos na Family Church do pastor Mark Anderson em Goiânia e aconteceu algo parecido. Nós estávamos ministrando, eu coloquei a mão na cabeça de uma pessoa e eu num susto, assim, ela simplesmente caiu desacordada, né? E na hora eu tomei um susto. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Senhor, ele dá porções, né? Eu creio que ele não dá tudo, mas ele vai dando de pouquinho em pouquinho para que a gente continue buscando ele de forma gradativa, né? De forma constante, para que a gente não possa se acomodar com aquilo que a gente recebeu no momento. Então, respondendo sua pergunta, eu creio que até caiu o livro aqui. Diabo é moleque. Então, eu creio que a unção que você respeita, você atrai. Né? Eu sempre respeitei essa unção do meu pai e a partir desse respeito, a partir dessa, né, dessa inspiração que eu sempre tive por ele, eu creio que o Senhor, ele vai dando uma porção dia após dia. E você acha que o seu pai conseguiu essa unção? O plural de unção é o quê? Unções? Unções? É unções? Eu acho que é unções. Unções? Uns são, outros não são, né? Uns são e outros não são. Irmão, você acha, pastor Jean, que o seu pai recebeu essas unções de quem? De quais? Eu conheço várias histórias, eu sei que você conhece também, mas eu quero que a gente transfira esse conhecimento, né, para os nossos ouvintes. De quem que você acha que seu pai recebeu essas unções? Como você conhece algumas histórias, eu também. Como que foi esse processo até chegar a você, entendeu? E de você vai chegar em outras pessoas também, né? De outras pessoas, porque vai se transferindo a unção, né? Sim, por favor. Então, como você disse, a gente tem muitas histórias assim. Teve várias pessoas assim que meu pai, ele sempre se inspirou, né? Sempre ele amou o ministério, amou a unção das pessoas. A primeira pessoa eu creio que foi o pastor Cristiano Neto. Uhum. Né, que ele tem uma unção muito grande sobre finanças, né? Sobre prosperidade. E meu pai, ele realmente queria isso. Então a primeira coisa que ele fez foi sair de Goiânia e vir para Curitiba e começar a caminhar junto com o pastor Cristiano. E ele começou a respeitar essa unção, começou a viajar com ele, né? Assim como agora eu estou viajando com meu pai também, começou a viajar com o pastor Cristiano. Então, esse respeito que meu pai teve pela unção do pastor Cristiano Neto, da Igreja Provisão em Vida, ele recebeu dessa forma, né? Mas teve outras pessoas, teve outras pessoas também que o Senhor usou para transferir né, esse dom, transferir essa unção. Você acha que é possível uma pessoa receber unção através de um livro? Por exemplo, ela tem livros que tem muita unção, né? Que eu já li vários livros com muita unção, que você lê, você sente uma coisa sobrenatural. Esse livro aqui, Anjos e Demônios, por exemplo, meus irmãos, é uma coisa de louco. Você tem que estar com a sua vida espiritual em dia, senão você vai pro buraco. E eu tô falando Exatamente, sério, né? Porque é uma coisa muito espiritual. Senão você não né? consegue dormir. Existe até no dito popular aí o livro de São Cipriano, já ouviram falar? O livro da capa preta e tal. Você joga fora, daí você abre a gaveta lá e tá lá o livro de volta, né? Tem toda uma história, né? Espiritualista, porque, irmãos, né? A unção, ela fica nas coisas também, nos objetos também. Com certeza. Você acha que, por exemplo, pastor Jean, a unção pode ser transferida através de livros, através de um vídeo? O que você me fala a respeito disso? Eu creio que a unção pode sim ser transferida através de um livro que foi escrito debaixo de muita oração, debaixo de muita unção mesmo. Só que o livro não transfere o processo. Né? A gente vê que todas as pessoas, todos os apóstolos, né, todos os heróis da fé, eles precisaram passar por um processo para receber aquilo que o Senhor deu e disse a eles que eles poderiam fazer. Né? Então antes, por exemplo, se a gente pegar Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele mandou os apóstolos ficarem em Jerusalém antes de receberem o poder. Né? Então eles ficaram em Jerusalém, eles precisaram ficar naquele lugar. E em Atos capítulo 2 nós vemos essa promessa do Senhor se cumprindo,
no dia de Pentecoste. Assim que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram para pregar. Então, eu creio que a unção pode ser transferida através de um livro, através de um vídeo, mas não pode ser transferido o processo. Então, se você ler um livro, se você tiver com vontade, se você tiver aquele desejo queimando no seu coração a respeito daquilo que você está lendo, se você quiser receber isso, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o devocional de John Wesley, né? Nós temos aqui o devocional de John Wesley e nós lemos isso. O John Wesley, ele escreveu, né, 365 dias da sua vida de oração, da sua vida de devoção a Deus. E muitas pessoas podem querer isso que John Wesley teve, só que você precisa entender que John Wesley ele passou por um processo muito grande para ganhar aquilo que ele ganhou. Principalmente oração, né, pastor? Com certeza, com certeza. Então, assim, antes de tudo, para você receber essa unção, você precisa ter o seu coração queimando por aquilo. Você precisa orar, né, de maneira insistentemente, tanto que meu pai ele tem uma frase que ele diz que o diabo ele é extremamente insistente. Então a nossa oração precisa ser mais insistente que ele. Pastor Jean, falando de John Wesley, eu acho que é quase semi-contemporâneo a nós, né? O John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, eles montaram algo que depois veio a ser conhecido como os metodistas, né? Sim. E uma coisa que ele tinha muito, e é muito bem detalhado no livro do pastor Hernani, Corações Profundos, Revelações Profundas, é a corrida de oração. Com certeza. Que é você ter constância, você ter um horário do seu dia marcado, um lugar na sua casa marcado para o encontro com Cristo. O cachorro tem um lugar na sua casa, o gato tem um lugar na sua casa, o Jean tem um lugar na casa dele, né? O papagaio tem um lugar na sua casa, mas Deus não tem um lugar na sua casa. O lugarzinho que você vai dobrar o seu joelho, naquele horário, diariamente, você vai falar com ele. Meus irmãos, você não sabe a importância que é você ter rotina com Deus, com o Espírito Santo. No livro, a gente não tem aqui para mostrar, eu acho, né, o Revelações Profundas. Aqui tem a corrida. Isso aqui no livro Corações Profundos, Revelações Profundas, vai explicar o que é essa corrida de oração. O pastor faz uma associação genial com o tabernáculo de Moisés, tá? Que foi instituído nessa época. O tabernáculo e como após, com a visão do tabernáculo, como é a sua rotina de oração. Então você começa por aqui, né? Você tem a cruz, você tem a pia, você tem aqui a bacia de bronze, aqui você tem os castiçais, o incensário, e eu não me lembro aquilo. Os pães da preposição. Os pães da preposição, e ali você tem o santo lugar, que é onde fica a Arca da Aliança. Então, quando você faz uma rotina de oração, você está se preparando para a unção dobrada, que é isso que o pastor Jean está falando. Se você, meus irmãos, quer entender melhor, Corações Profundos, Revelação Profunda, tem na Editora Vem, no site. Compre esse livro, meus irmãos. Olha, esse livro é arrebatador. Compra também esse livro aqui, o Transferência de Unção, tá aí, ó. Corações Profundos, Revelações Profundas. Eu li esse livro várias vezes. O capítulo final fala da corrida de oração. Meus irmãos, faça isso. E sabe o que você tem que fazer também? Desculpa, pastor Jean. Curtir, comentar e compartilhar essa live o máximo possível. Faz isso, meus irmãos, para alcançarmos o máximo de pessoas possível. E conte aí, meus irmãos, no comentário, como está a sua vida de oração. Com certeza. Né? Como que eu vou ler aqui o Devocional 365 Dias de John Wesley, que é um livro absolutamente fantástico. Como que eu vou me preparar para ler esse livro? Eu vou ficar impactado com as coisas que estão aqui nesse livro e falar, eu quero isso para mim. Mas como eu vou fazer isso se eu não faço aquilo que John Wesley faz? Eu estou aqui dia 5 de junho hoje. Bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade, Neemias 9:5. Meus irmãos, ele escreveu dia após dia por um ano na vida dele. Você só precisa ler. Né? O mais grosso ele fez. Com certeza. Né? Mas você precisa ter uma vida de oração para receber a unção, receber a porção com dobrada. Certeza. Né, E falando de devocional, eu quero frisar um pouquinho aqui a respeito de uma situação que a gente está tendo aqui na editora sobre a Bíblia McChain. Né? Muitos sabem, já foi dito em vários podcasts, que a Bíblia ela vem diretamente da Coreia, ela vem de barco, de navio, né? E acabou atrasando um pouquinho na
né, na importação, né? E então essa Bíblia ela tá chegando numa data talvez um pouquinho mais para frente do que a gente esperava. Então, a princípio, ela tá para chegar no começo de agosto. Sabe o que não é isso aí, No começo do pastor mês de Jean? agosto. Isso se chama República Federativa do Brasil. Exatamente. Se tem uma coisa, meus irmãos, que me dói na alma, se chama o setor público. Não quero criticar quem trabalha no setor público. Muito pelo contrário, eu admiro, tenho grandes amigos políticos e pessoas que trabalham no setor público. Mas como é complicado. Eu tive que ir no Detran para colher umas digitais ali, meus irmãos. 4 pessoas na minha frente, eu demorei 1 hora, pastor Jean. Então imagina você fazer um... Olha, o pastor Hernani é como um Elon Musk cristão. Eu vou explicar melhor para vocês o que eu quero dizer com isso. Por que isso? Ele teve uma visão, ele é um homem visionário. Não é qualquer pessoa que você vai encontrar aí, meus irmãos, e vai falar assim, quero trazer uma Bíblia de um grande avivalista para o Brasil, traduzido no português, Sim. com devocional para os 365 dias. Por que o pastor Hernani está fazendo isso? O Elon Musk cristão, porque ele está pensando de forma visionária. Ele não quer, meus irmãos, ele não quer trabalhar para o hoje, ele está pensando no legado, está pensando no dia de amanhã, está pensando nos filhos dos filhos, está pensando na geração dele, no pastor Jean, nos seus filhos, meus irmãos. Então ele resolve trazer uma Bíblia que é fera demais e não tem no Brasil. Ele fala, isso não é problema, eu quero importar. Mas isso é feito lá em outro país, não tem problema, vamos ver como é que vai atrás, meus irmãos. Isso é só pessoas que empreendem para o reino para fazer uma coisa dessa. Certo. E óbvio, há impedimentos, há burocracia, e tem taxa, e tem alfândega. Você pode ver, meus irmãos, sai da China para Curitiba, o seu produto você compra na Shein. É Shein. Na Shein. Sai da China para Curitiba na Shein em 4 dias. De Curitiba para sua cidade, 6 semanas. Por quê? República Federativa do Brasil. Mas essa potestade está caindo em nome de Jesus e está vindo esses livros em tempo recorde para o Brasil. E sabe uma coisa incrível da Bíblia McCheyne? Para quem não sabe, esse método que Robert Murray McCheyne fez a respeito do método de devocional da Bíblia, ele é diferente de todos os outros devocionais. Não é uma Bíblia convencional que a gente tem em Gênesis, Êxodo, Levítico, tem os Pentateucos primeiro. Não, esse livro é com base nas revelações que ele teve. Então, tudo que você vai ler em um dia só se encaixa. Então, é isso que é incrível. Então, por exemplo, você vai pegar janeiro, dia 1º de janeiro, você vai ver lá Gênesis 1, Esdras 1, Atos 1... Então, não é na ordem convencional que a gente vê, né? Então, mas como que nós conseguimos ler esse devocional? Se você ora. Esse é o segredo dessa Bíblia. Exatamente. Você só vai conseguir ter uma rotina com essa Bíblia se você ora todos os dias. Exatamente. E falando sobre a oração, que você estava dizendo sobre o tabernáculo, a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que vê no Antigo Testamento ele é espelho para o Novo Testamento. Então, se nós víamos no Antigo Testamento o tabernáculo de Moisés, se nós víamos o templo, né, que Salomão havia construído, nós vemos que aonde está esse templo hoje? Aonde está esse tabernáculo? Esse tabernáculo é o nosso coração. Esse tabernáculo está dentro da nossa vida de oração, dentro do nosso quarto de oração. Ah, pastor, mas a minha vida é muito corrida, então eu oro todos os dias, eu oro no meu carro, eu oro no banheiro, eu oro no meu trabalho. Amém. É desse jeito mesmo que você tem que fazer. A gente tem que estar em constante conversa, em constante diálogo com o Senhor. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estabelecer uma cultura de oração dentro de casa, estabelecer um altar de oração dentro da nossa casa. Quando a Arca da Aliança pousou sobre a casa de Obed-Edom, a casa prosperou. Então, se você está com problema de prosperidade, se você está com crise financeira, tenta estabelecer um altar de oração dentro da sua casa, que eu creio que o Senhor, ele vai abrir as portas de um emprego, vai abrir as portas para você. Né? E
E como você mesmo disse, né, a respeito da porção dobrada, a respeito do altar de oração, a respeito do quarto de oração, o único jeito de você ter uma porção dobrada do Senhor, além de você respeitar uma unção de determinada pessoa, você precisa buscar isso no Senhor. Porque a unção não é dada a nós, a unção é emprestada. Não é? A unção que Elias tinha não era de Elias, vinha de Deus. A unção que o pastor Hernani tem não é dele, é vindo de Deus. Então, nós cremos que os dons são irrevogáveis, né? Mas a unção você pode perder. Se você entender que o fogo que está dentro do seu coração, ele pode ser apagado, a unção pode ser apagada. Então, como que nós mantemos o fogo aceso? Assim como o sacerdote ia no tabernáculo. Ele ia, acendia o altar, todos os dias, como diz em Levítico, o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Então, dessa forma, nós precisamos ver que Eliseu, ele precisou ter uma rotina e um desejo pela unção que ele havia pedido para Elias depois. E nós vemos isso, é isso que é extremamente incrível, não é? Então, existem alguns passos para nós termos essa porção dobrada que o Espírito Santo pode dar a nós, não é? Em primeiro lugar, nós precisamos sair daquele lugar como Eliseu saiu. Ele saiu de uma terra chamada Gilgal, e é impressionante que a palavra, no original, a palavra Gilgal, significa lugar de acomodação, Liz. Muito bom. Isso é incrível. Gilgal significa lugar de acomodação, lugar de engano, lugar de erro, lugar de pecado. E se nós pegarmos exatamente o original dessa palavra, Gilgal significa andar em círculos. Em outras palavras, para você ter uma porção dobrada do Senhor, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair de um lugar que você não tem um rumo. Quando nós estamos em Gilgal, quando nós estamos nessa terra que Eliseu precisou sair, nós estamos andando em círculos. Nós estamos vivendo em um mundo criado por nós de acomodação, um mundo normal, um mundo que nós não saímos e não temos um fim. Não temos uma linha de chegada ou não temos nenhum destino. Não é? E tendo em base isso, nós precisamos entender que Eliseu, para receber a porção dobrada, ele precisou sair desse lugar. Não é? Então, tudo aquilo que é confortável para a nossa carne não vem de Deus. Deus mesmo, ele quer matar a nossa carne. Para isso que existe o jejum, para isso que existe a oração. A oração é para o fortalecimento do nosso espírito, o jejum é para a mortificação da nossa carne. Pastor Jean, você já foi orar alguma vez e você não queria orar? Com certeza. Porque é um sacrifício, Com certeza. Né? Você tem que orar até quando você não tem vontade. Você só vai ter vontade de orar quando você começar a orar. Exatamente. É isso que é incrível. Tanto que um dia perguntaram pro meu pai, pastor, como que eu posso orar? Orando. Você tem que orar para pedir um espírito de oração na sua vida. Exatamente. E aí você vai começar a orar. Senão você não ora. Não Exatamente. Jeito, né? Exatamente. Você só vai orar se você orar. Exatamente. Não tem jeito. É isso que é incrível. Então, assim, nós precisamos abandonar essa vida de comodidade, essa vida de acomodação. Né? Então nós vemos que o Senhor ele tem uma unção dobrada para cada um de nós, estabelecida para cada um de nós. Uhum. Mas precisamos entender que precisamos estabelecer um altar de oração dentro da nossa casa, precisamos estabelecer um altar de incenso dentro da nossa casa, um altar de adoração ao Senhor dentro da nossa casa, e depois nós iremos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Né? Então nós vemos que Elias, antes do fogo cair no holocausto, Elias ele precisou reparar o altar do Senhor, o altar que estava quebrado. Então precisamos, antes de pedir ao Senhor para cair fogo do céu, precisamos olhar para nosso interior. Precisamos pedir para o Senhor, assim como Davi pediu, Senhor, som do meu coração. Nós precisamos entender que precisamos reparar o nosso altar para o fogo cair, porque o fogo não cai em um terreno qualquer. Não é verdade? Nós precisamos entender que a unção é algo precioso. Precisamos respeitar a unção do Senhor. E a unção não cai para qualquer um, querido. A unção ela cai para aquele que está estabelecendo o tabernáculo na sua casa. Tem gente que menospreza a unção, pastor Jean, achando que é um toque de mágica. Com certeza. Né? É um passe de mágica, achando, o pastor colocou a mão na minha cabeça, recebeu a unção. Ok. Não é assim. Você tem que passar pelo processo. Né? Tem coisas que eu recebi na minha vida por um processo. Você recebe a unção, mas para você ativar essa unção, para você ativar esse dom dentro de você,
existe um caminhar com o Senhor, uma experiência com o Senhor. Não é de primeira que você vai colocar a mão sobre uma pessoa, como o pastor já estava falando que aconteceu agora em... Onde você estava? Goiânia. Em Goiânia. Não é de cara que vai acontecer isso, você precisa passar por um processo. Porque, como Morpheus fala para Neo no filme Matrix 1, há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E é muito interessante isso mesmo. Foi bem nerd estranho agora, né, cara? Foi bem estranho isso, né? Mas existe uma grande diferença entre você saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Eu sei, teoricamente, o que eu preciso fazer. Eu já vi meu pai ali, falando pegando o pastor Jean como exemplo, já vi meu pai expulsando demônio, já vi meu pai ali colocando a mão sobre os enfermos, pessoas que ainda não são no poder. Uma coisa é você ver e quer conhecer o caminho, outra coisa é você percorrer o caminho, porque às vezes você pode ser tomado por um espírito de medo. Com certeza. Fala assim, peraí, será que eu tenho mesmo? Será que estou sendo usado por Deus? Já aconteceu várias vezes comigo. Não sei se com você já. Será que isso é da minha cabeça? É de Deus mesmo? Às vezes Deus te dá uma revelação, né? Será que isso é da minha cabeça, né? Será que não? Tá estranho isso aqui. É só experimentando o Senhor, se aprofundando no Senhor, que você vai conseguir entender e compreender essa unção e ela vai se revelando em você, na prática, né? Na prática desta unção. Por isso a escola de profetas, né? Com certeza. Que é uma forma de se aplicar na teoria e na prática aquilo que o pastor Hernani aprendeu ao longo dos anos. Aquilo que o pastor Jean aprendeu ao longo dos anos, aquilo que outros pastores renomados, né, de profundo conhecer aprenderam com o passar dos anos e trazem para a gente, né? Inclusive, pastor Jean, fiquei sabendo que está aberta as inscrições para a Escola Integral de Profetas. A gente vai falar isso no final, né? Sim, a gente vai falar no final. Fica até o final, hein? Fica até o final. Inclusive, curta, comente, compartilha. E comente aí, meus irmãos, se você já teve alguma experiência e na hora que você foi orar, você teve uma visão, uma revelação, e você teve medo de agir, e você não agiu porque o medo te dominou. E aí você percebeu que teoria é uma coisa, prática é outra. E a escola de profetas, que é uma sacada muito... Estou falando para vocês que o pastor Hernani é o Elon Musk da cristã, meus irmãos. Ele teve a sacada de juntar pessoas referenciais no Brasil, até mesmo internacional vem, né? Para explicar na teoria e na prática como é se manifestar na presença do Senhor e permitir que as coisas aconteçam. Eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu fui orar e aquela véia do coque profetizou que eu seria um pastor, que eu iria viajar, e não está acontecendo. Por quê? Porque, meus irmãos, tem uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho, né? Não, com certeza. E assim, tanto que o primeiro nome se chama escola, né? O que você faz numa escola? Você estuda. Exatamente. E como que você tem certeza se você está aprendendo aquilo? Na prática. Exatamente. Mas como que você vai praticar aquilo? Se você estudar. Exatamente. Não é? Então, assim, foi aquilo mesmo que você falou. Então, é muito interessante a gente perceber. Quer ver, Pedro, por favor? Abre Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vemos que tem muitas pessoas que ensinam o que é a unção, né? Mas só que não ensinam como praticá-la na forma óbvia. Então, preste atenção nisso. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Então, nós vemos aqui que Jesus ele não só ensinava aquilo, né, a fazer. Né? Ele ensinava como que você podia fazer. Então tem gente que realiza, mas não ensina. Tem gente que ensina, mas não realiza. Jesus só ensinou a gente a fazer uma coisa, né, pastor Jean? Exatamente. Jesus nunca ensinou você a pregar. Jesus nunca ensinou você a expulsar um demônio. Jesus nunca ensinou a você a cantar. Jesus só ensinou uma coisa, que é a fonte de tudo. A orar. Orar. A única coisa que Jesus falou assim, quando for orar, faz assim.
Para expulsar demônio nunca falou, né? Para curar nunca falou, porque a oração é a base da prática, né, de todo o conhecimento bíblico. Exatamente, com certeza. Por favor, amado. Então, assim, se a gente pensar a respeito disso... Você não tinha uma camiseta mais bonita para vir, não? Cara, infelizmente não. Irmão, se vocês tiverem, tá precisando, né, a camiseta da Nike dele mirrada, surrada ali, se puder fazer um pix pro Jean, meus irmãos, tô brincando, tá? Vem com uma camiseta mais bonitinha, cara. Pois é, cara, não, mas é fazer o quê? Você acha, meus irmãos, olha, eu quero que vocês comentem aí se a camiseta do Jean tá bonitinha. Eu espero que a pastora Lisandra não esteja vendo, que ela vai ficar brava. Que ela fala assim, Jean, você escolheu a pior camiseta. Lá no fundo das suas cuecas, você pegou a camiseta pra vir no podcast. Fazer o quê, né? Ai, pelo menos a camisa eu tiro, a cara não. Mas... Desculpa, cara. Desculpa. Cara grosso, meus irmãos. Credo. Mas é muito importante a gente falar isso, né? Que a gente precisa entender que você precisa, mesmo você conhecendo, né, a respeito da unção, mesmo você conhecendo o que a pessoa fazia, você tem que entender que houve um processo para tudo aquilo. Você precisa saber, não só saber, mas você precisa realizar. Você precisa não só entender a teoria, não é só a teoria, precisa ser prática. Não é? Como quando você vai numa autoescola, né? Primeiro você tem a aula teórica, depois você vai para a prática para ter a certeza se você aprendeu. Então, é isso que nós precisamos entender sobre a escola de profetas. Né? Na escola de profetas vai ter exatamente isso. Você vai ver, vai ter a prática, mas também vai ter a teoria. Não é, Ulisses? Ô, pastor Jean, enquanto você estava falando isso, eu lembrei que o Pedro está apaixonado pela Aline, e também lembrei de um versículo bíblico que está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Eu vou pedir para o Pedro, se ele puder abrir aí para a gente, que diz assim, ó: mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. Aqui está falando da igreja. Esse versículo aqui está falando da igreja. Por que eu estou falando esse versículo aqui enquanto o Jean está falando de porção dobrada? Para você entender um princípio teológico que se baseia... Por que judeu não cura? Por que judeu não expulsa o demônio? Vocês são filhos da promessa também. Né? Por que isso não acontece para lá? Até acontece alguns milagres, sim. Não quero ser omisso com relação a isso. Mas entenda isso. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. De tudo quanto tiver aqui, nós podemos traduzir para o mundo espiritual a unção dobrada. Porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele, tá? Preste bem atenção. Quem é o primogênito de Deus? É Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. É sobre ele que está a porção dobrada de tudo. É sobre ele que está a autoridade de todas as coisas. É sobre ele que está todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, né? Ele chegou lá no inferno e falou, e aí? Pá, deu uns tapas na cara do capeta lá e falou, e aí? Né? Tomou a chave do inferno? Tomou a chave do inferno. Levou A Bíblia fala... cativeiro. Exatamente. A Bíblia fala que no desfile, na festa principal do diabo, Jesus foi lá e fez algazarra com o inimigo. Depois eu vou achar bem esse versículo aqui para o Pedro colocar. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Foi dada essa porção dobrada para Jesus, e o Senhor, ele transferiu para nós através de algo chamado testamento. Testamento é o quê? Quando você tem algo que é de posse sua, por direito, e você transfere para alguém. É um testamento. Estou aqui, ó. Eu, Ulisses, faço um testamento e dou todos os meus bens para o pastor Jean. Então, eu estou dando um testamento para ele. Estou dizendo que tudo que eu recebi é dele. Meus irmãos, quando você aceitou Jesus,
E você agora faz parte dessa nova aliança, você tem uma carta assinada por Jesus Cristo dizendo, ele pode usar tudo que é meu. Cara, isso aqui é É fantástico. incrível. Isso aqui é fantástico, cara. E aí você pode ter a unção dobrada, cara, entendeu? Exatamente. Que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, que está sobre o pastor Hernani, que está sobre o pastor Jean, que está em quem acredita. Quem crê nisso, diga amém aí. Pode continuar, pastor, Amém. por favor. Amém. Então, é muito incrível isso, sabe? Porque se a gente pegar o direito da primogenitura, a gente vê que quando Esaú ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, muitas vezes a gente vê isso acontecendo no meio de nós mesmo, né? Tantas coisas que a gente troca a unção, né? A gente troca o lugar secreto, a gente troca tantas coisas que o Senhor tem a dar a nós de tantas coisas preciosas, maravilhosas, grandes revelações que ele não deu a ninguém. E só a nós que ele estava pronto para dar, a gente troca por um simples prato de lentilha, por um simples ídolo. Não é? E a gente vê exatamente isso que a gente precisa entender. Não negocie a sua primogenitura. Amém. Não negocie a sua unção. A unção que é dada, primeiro, por imposição de mãos, né? Por oração, por jejum, por consagração. Porque quando a gente vê em Êxodo, quando Deus ele disse a Moisés, prepare o povo porque eu vou descer para falar com eles. Prepare o povo, consagre o povo, limpe suas vestes. Nós precisamos entender que antes de chegar na presença do Senhor, antes de chegar no altar da aliança do tabernáculo, precisamos entender que precisamos passar por um período de consagração, por um período de santificação para chegarmos limpos. Nós precisamos entender quem subirá ao Monte Santo do Senhor. Salmos 24. Os que têm as mãos limpas e o coração puro. E podemos fazer essa mesma análise, podemos encaixar juntamente com o texto de Elias. Para Elias fazer cair fogo dos céus, ele precisou reparar o altar. E nós vemos que o pedido de Elias a Eliseu foi algo que realmente o pedido de Eliseu a Elias foi algo que Elias não esperava. Né? Se a gente pegar 2 Reis capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte, por gentileza, 2 Reis 2 e 9. E sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça. Primeira coisa que precisamos entender. Por que Elias disse a Eliseu, pede-me o que você quiser? Eu fico imaginando que Elias, nesse momento, ele percebeu a entrega que Eliseu tinha. Elias, se a gente pegar os primeiros capítulos, Elias, ele disse, fique aqui no lugar porque eu vou para o Jordão. Elias pediu para Eliseu ficar. Será que Elias realmente não queria Eliseu perto dele ou será que Elias estava testando a fome de Eliseu? Não é? E nesse momento Eliseu disse, tão certo como vive Yahvé, eu não vou te deixar. Então Eliseu, ele realmente se entregou por completo. Primeiro, ao discipulado, não é? Segundo, a caminhada e o respeito a Elias, né, o seu discipulador. E terceiro, ao desejo de ter a mesma unção que ele tinha. E se nós pegarmos aqui, sucedeu que, havendo eles passado, Elias pede a Eliseu. Disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E se a gente pegar o verso 10, pode continuar o versículo 10, é algo incrível. Olha o que Elias disse a Eliseu, coisa difícil pediste. Porque nós precisamos entender que para recebermos a unção não é algo fácil. Não é? Jesus deu a nós de forma gratuita a salvação. Mas a unção é algo caríssimo para receber. Coisa difícil pediste. Então, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Em outras palavras, se Eliseu não tivesse seguido Elias, se Eliseu não tivesse tido uma caminhada de discipulado, uma caminhada de desejo de forma insistente pela unção de Elias, não se faria. Ele não receberia aquela porção dobrada. Então, como o Ulisses disse na teologia na teologia do Matrix que ele fez, como é que era a frase?
Há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Pronto. Eliseu sabia para onde Elias ia. Só que ele precisou percorrer esse caminho também. Nós sabemos como receber a porção dobrada, mas precisamos percorrer esse caminho. Precisamos passar por esse processo. Porque, primeiro, não existe propósito sem passar antes pelo processo. Se a gente pegar um simples jogador de futebol, ele precisou passar pelas categorias de base primeiro. Ele precisou passar pelo juvenil. Né? Depois ele foi para as categorias de base, depois vai pelo sub-17, sub-19, sub-20 e depois vai pro profissional. É uma caminhada que precisamos entender. E precisamos entender que precisamos ter maturidade para lidarmos e respeitarmos essa unção. Jesus, sendo filho de Deus, ele jejuou 40 dias E 40 noites. 40 noites. Jesus. E ele tinha a unção do próprio Pai, que é o Senhor. Mas ele já era muito inteligente. Quando criança, ensinava como uma grande autoridade, né? E mesmo assim, o que ele faz? Ele se retira para orar. Por que ele faz isso, meus irmãos? Porque ele precisa pagar o preço da unção dobrada. Você acha que é fácil Eliseu simplesmente deixar a sua mãe, o seu pai, a sua carroça, né? Abandona tudo e passa a seguir um homem que todo mundo achava que era louco. Você pega a história de Elias... Perturbador de Israel, né? Exatamente. Você fala assim, peraí, filho... Ô Eliseu, não, Eliseu, você tem que fazer faculdade. Eu quero que você se torne um médico. Mãe, eu vou atrás de Elias. Ô, meu filho ficou louco de vez. Olha o preço que Eliseu estava pagando. Dando as costas para a própria família, para os próprios pais e seguindo a vontade de servir ao Senhor mais qualquer coisa na vida dele. E não lhe tinha sido prometido ainda uma porção dobrada. Com certeza. Ele só colou lá em Elias e falou assim, quero aprender com esse homem. Né? Quero aprender com esse homem de Deus, quero servir esse homem de Deus, quero fazer o que eu puder fazer para este homem de Deus, porque eu sei que assim a unção é transferida. Existem várias formas de transferência de unção. Se eu ficar muito tempo com o Jean, meus irmãos, eu vou transferir meus costumes para ele. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, né? E vou pegar os costumes dele para mim. Né? Então o jeito que ele senta, o jeito que ele fala, meus irmãos, um jeito estranho que eu tenho, eu peguei do Juliano. Né? Então isso é natural, isso é humano, é psicológico. Mas ele tá olhando por baixo do monitor, aqui, tá fazendo careta. Mas a forma com que você convive com alguém, você vai aprendendo os costumes, os ritos dessa pessoa. Então Eliseu, o que ele fez? Ele colou em Elias para aprender tudo. Então, eu tenho certeza, pastor Jean, que Eliseu falava parecido com Elias, andava parecido com Elias. Com certeza. Eu fui com o pastor Jean, e eu, Juliano e o Jean, nós fomos para... Brusque. Nós fomos para Brusque, interior aqui de Santa Catarina, né? Esquece minha noiva estava junto também. E a Cami! Inclusive, eu quero deixar um grande abraço para minha irmãzinha Cami. Eu fui adotado pela família dela. Pastor Claudinho, se estiver ouvindo isso Claudinho, aí. Um abraço, ó. Me adota. I care. Né? Nós estávamos em Brusque lá e eu comecei a ver o pastor Jean pregando lá. Eu comecei a ver a semelhança que ele tem com o pai dele. Semelhança que ele tem com o pastor Hernani. Por quê? Filho de peixe, peixinho mas precisa passar por um processo. Com certeza. Filho de pastor não é neto de Deus, né, que a gente costuma falar. Né? Se ele não pagar o preço, ele vai se lascar na vida. Ele vai pro secular, vai fazer coisas que não servem ao propósito do reino. Por quê? Porque ele não está pagando o preço. Irmãos, não existe almoço grátis. Milton Friedman, um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que falou isso. Para nada. Então não existe almoço grátis para nada. Quer ter unção dobrada, paga o preço, né, pastor? Isso nos leva ao último ponto, né? Que foi realmente a ascensão de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versos 11 e 12. Por gentileza, diz assim: E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Verso 12. E o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Versículo 3. Vamos ler os outros versos também.
Também levantou a capa de Elias que caiu e voltando se parou à margem do Jordão. E aqui a gente percebe que a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E sabe o que é mais incrível? Se a gente pegar o versículo 12, o versículo anterior, Eliseu, ele rasgou as próprias vestes. É como se ele tivesse rasgado uma veste antiga que tinha dele e ele pegou a veste nova que Eliseu deixou cair. Que Elias deixou cair. A veste de Elias, o manto de Elias caiu sobre Eliseu. Ele vestiu este manto, ele voltou para o Rio Jordão. Você acha e depois ele jogou e o rio se abriu. Você acha que esse se despir é um se humilhar? Eu creio que sim. Tem também a parte, né, a parte histórica também, né? Porque se a gente pegar o povo hebreu, o povo de Israel, eles tinham esse costume, assim, que quando eles estavam em um tremendo luto, eles rasgavam as próprias vestes. Mas eu creio que há uma revelação nesse texto também, que é de rasgar a sua veste, rasgar aquilo que tá, né, que realmente aquilo que é antigo. Rasgar o seu coração é se humilhar mesmo. Eu realmente creio que Eliseu, ele precisou se humilhar para daí a capa de Elias cair, né? Porque ele precisou tirar as suas vestes para vestir as vestes de Elias, porque como Jesus falou, não se põe vinho novo em odre velho. Então, se a gente pegar a partir desse verso, daí depois se a gente pegar os versos seguintes, verso 14, por gentileza, Eliseu, ele já foi, Eliseu, ele vestiu as vestes, ele vestiu o manto de Elias, colocou o manto sobre o Jordão, ele disse, aonde está Yahvé, o Deus de Elias? E o rio se abriu. E a partir desse momento, versículo 15, diz assim, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aqui nós vemos que não só a capa física de Elias caiu, só que a unção de Elias, o espírito de Elias, repousou sobre Eliseu. Tá bom, pastor, mas isso significa que Eliseu recebeu uma porção dobrada? Claro, com certeza. Se a gente pegar a história de Elias, ele realizou 7 milagres, não é? Eliseu, ele realizou 14 milagres, 13 com vida e o último na sua morte. Eliseu, ele realizou 13 milagres quando ainda estava vivo, e o 14º e último milagre para comprovar e concretizar a porção dobrada do poder de Elias, um morto foi colocado sobre os ossos de Eliseu e o morto ressuscitou. Então, a partir desse momento, nós podemos ver que realmente a unção dobrada, a porção dobrada, repousou sobre a vida de Eliseu, porque Eliseu, ele teve a consciência que ele precisava passar por um processo. Ele precisava entender que ele precisava caminhar, passar por um caminho, respeitar a unção do seu discipulador. Por isso que a gente vê a importância do discipulado, a gente vê a importância de você caminhar com alguém que já passou por aquilo, não é? E a partir desse momento, nós vemos que Eliseu, ele realmente passou por uma escola mesmo. Uma escola, porque ele precisou aprender a caminhar rumo ao que ele tanto queria, que era a porção dobrada. Pastor Jean, se eu lhe dissesse assim, existe um piloto de avião, você vai viajar, você vai casar agora com a Cami, né? Não agora. No ano, né? E você vai lá para a Europa passear com ela na sua tão esperada lua de mel. E aí você tem a opção de ir em 2 aviões. O primeiro avião, piloto experiente, 50 mil horas de voo, né, com sua equipe experiente, seu copiloto que já viaja com ele há mais de 10 anos, tem uma experiência naquele equipamento, ou em um avião, que é a primeira vez que o piloto está voando, e ele aprendeu tudo no Flight Simulator, no joguinho da Microsoft. Quem é o insano de escolher voar com aquele que não teve uma experiência prática, que não teve um discipulado na aeronáutica, vamos dizer assim, na aviação, com alguém experiente? Quem que é o doido de congregar num avião em que o piloto falou, não preciso de ninguém para me ensinar que eu sou, né? Irmãos, a sociedade existe para que os homens possam, a Bíblia fala que os homens são como ferro, um afia o outro, no livro de Provérbios.
Quando a gente se permite, né, aprender, eu vou aprender com quem tem mais experiência que eu nesta área que eu estou aprendendo, né? Então, nunca, eu tenho que fazer uma cirurgia do coração. Você vai procurar o melhor. O melhor cardiologista não é aquele que nunca fez uma cirurgia. É aquele que tem experiência em cirurgia Com certeza. cardíaca. É aquele que já fez várias cirurgias, que estudou com o melhor lá dos Estados Unidos. E aí, para você escolher uma igreja, você vai, às vezes, na onda de um Zé Mané que não sabe o que está fazendo. Sim, com Que, certeza. né, que não respeita a unção de ninguém. Que não passou por um processo, que não né? passou por um processo de aprendizado. Que ele não passou pelo fogo, né, pastor Jean? Com certeza. Que é o que Eliseu passou com Elias, porque com certeza não houveram apenas momentos gostosos na relação de Elias e Eliseu. Com certeza Houve confronto. houve Nossa. confronto, né? Dá para perceber que são personalidades fortes, né? Pessoas ali casca grossa. E por que Deus aproximou? Porque a continuidade do ministério precisava haver na O continuidade do cajado ministério. precisava ser passado, né? Precisava ser O passado. manto da unção precisava ser passado. E é por Exatamente. conta disso, por conta de Elias ter passado o manto dele sobre Eliseu, é que hoje nós podemos receber esse mesmo manto. Exatamente. Porque Eliseu mostrou para nós uma forma de receber essa porção dobrada. Exatamente. Né? E a partir disso, nós podemos ter em mente que nós podemos receber, nós podemos aprender não só a caminhada, mas também aprender a como passar por isso, né? Não somente a teoria, mas também a prática. E é por isso que nós, da Editora Vem, nós, o pastor Hernani, como se disse, o Elon Musk evangélico, está preparando a Escola de Profetas. O Elon Musk que deu certo. Que não tem autismo. É por isso que nós estamos preparando a Escola de Profetas. Se você... aí eu acho que o Ulisses que está nessa parte, cuidando junto com a equipe dos sites e tal, ele pode falar melhor, porque nessa Escola de Profetas nós iremos realmente receber muitas pessoas que já passaram por processos, e eles vão ensinar a nós não só o que eles fizeram, mas também como fazer as mesmas coisas. Não é? Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 1 e 2, nós vamos ler aí, por favor, Pedro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, para falar um pouquinho melhor da escola de profetas aí da Bíblia, né? Eu não vou entrar na parte teológica, pastor Jean, porque eu acho que você falou brilhantemente a respeito disso, né? Então, só quero falar desse versículo para a gente já entrar na questão do ensino, a importância do ensino. 2 Timóteo 2,1 diz: Tu, pois, meu filho, tá falando com você, tá falando comigo. Nós somos filho, irmão mais novo do primogênito que é Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. O que é fortificar? É continuar firme, ficar cada vez mais firme na graça que há em Jesus. Esse momento de tensão aqui, que é o Pedro, tá apaixonado. Ah, tá embaixo, eu não tinha visto, cara. Volta lá, Pedro, desculpa, tá vendo? Nem tudo é o amor, meus irmãos, você entendeu? Às vezes também é a falta de atenção mesmo de quem tá apresentando. A catarata, o glaucoma, o astigmatismo, a hérnia no olho. Vamos lá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Desculpa, Pedro, eu te amo. Agora 2. E o que de mim? Preste atenção. Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isso aqui é o coração da escola de profeta. Eu fico até arrepiado de falar isso. Porque o Senhor colocou as coisas mais valiosas em vaso de barro, para que as pessoas não se orgulhem. Às vezes você tem uma teologia brilhante num homem humilde. Às vezes você tem um dom maravilhoso em pessoas que não sabem falar direito. Porque o Senhor colocou em pessoas idôneas. Tanto que o maior evangelista hoje no mundo não tem as duas pernas. Quem é? É aquele... Nick Vujicic.
Não conheço. Não conhece? Deixa eu ver O aqui. povo deve conhecer. Se tiver uma foto dele, talvez, por Ah, gentileza. sim, Nick sim. Vujicic, Sim. um dos maiores evangelistas hoje no mundo. Esse versículo, meus irmãos, ele é tão importante que ele mostra como a escola de profetas ela está inserida na agenda de Deus, na agenda de Cristo. Né? Quando nós vemos aqui 2 Timóteo capítulo 2, 1 e 2, nós vemos o coração das coisas. Né? Se você está querendo se fortificar na graça, se você está querendo crescer na presença do Senhor, você precisa obrigatoriamente aprender. E é por isso que nasceu a Escola Integral de Profeta. Né? Eu vou pedir para o Pedro colocar o link aí, por favor, da Escola Integral de Profeta. E, meus irmãos, comente essa live. Se você quer participar, ó, meu irmão, só não vai quem não quer. Há muitos anos atrás, o pastor Hernani fez um Fire, Avivado pelo Fogo, não, como é que era? Em Brasília, lá? For God. For God. For God em Brasília, meus irmãos. Eu estava trabalhando, eu não tinha muita condição de ir. Eu parei tudo, comprei as passagens, fiquei pagando em 48 vezes lá, 24 vezes, nem lembro como que eu paguei. É, não tinha dinheiro, fui, fui lá para trabalhar, aprendi muito e recebi muita unção, meus irmãos. E por ter pago este preço, o Senhor me honrou. Eu recebi, adquiri alguns dons, muita unção por causa desse meu esforço. E realmente o pastor Hernani, ele está priorizando o ensino, priorizando a qualidade. Ele resolveu fazer esse ano em Sumaré, né? Sumaré é uma cidade que está a 25, 30 minutos do aeroporto ali de Viracopos. Nós estamos aí a 45, 50 minutos ali pela Bandeirantes, se eu não me engano, do aeroporto de Congonhas, 1 hora no máximo de Guarulhos. Então está muito próximo, Fica muito tá mais muito fácil, mais né? fácil, né? A Translado. logística, Uhum. o translado e tudo mais. E manteve, né, Juliano, os preços do ano passado, é isso? Tá muito parecido, né? Mudou. Ah, é verdade. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que mudou a estrutura, não é mais só alojamento. Agora, eu quero levar minha esposa e minha filhinha, e eu não quero ficar lá com muitas pessoas no alojamento. Você pode adquirir um quarto só para você, né? Tudo, meus irmãos, focado no aprendizado, tudo focado no ensino, tudo focado na sua comodidade para aprender num dos melhores lugares do Brasil para que você tenha um momento ali de adoração. Haverá transferência de unção, haverá busca no Espírito Santo. O que tem acontecido nessas últimas viagens com o pastor, né? Gente, até nas escolas de profetas. É, Assim, quando você vai pra escola de profetas, sabe uma das coisas que acontece? O povo geralmente não dorme, é verdade. entendeu? Assim, você acorda no meio da noite, o povo tá gritando, profetizando, orando em língua no meio do mato. Assim, já aconteceu nas duas escolas que a gente teve. Pra quem tá nos assistindo agora e já participou de alguma escola de profetas, sabe exatamente disso. Tipo, 3, 4, 5 da manhã, o povo tá queimando. Então, assim, realmente é um retiro geralmente realmente de busca pelo Espírito Santo. É um retiro realmente muito profético mesmo, sabe? É bem louco, meus irmãos. E, inclusive, eu tenho fotos aqui, não sei se o Juliano tem, da primeira escola de profetas. É muito engraçado ver as fotos. O Juliano estava muito engraçado nessa época. O pastor Jean-Luca estava mais engraçado ainda. O que Eu vou vocês ver se estão fazendo, velho? eu vou ver se eu consigo mandar pro Pedro aqui, para pelo menos essa foto aqui. Quer ver? Eu vou marcar essa foto aqui. Que isso aqui foi a primeira escola de profeta, meus irmãos, que houve. Para você ver. Então, o pastor Luciano. Até o pastor Luciano Subirá estava com a gente lá. Foi um momento muito legal. O Juliano era bonito nessa época, meus irmãos. Olha, pra você ver que coisa incrível. É muito legal. Eu vou tentar. Você tem aquela foto que tá todo mundo no final, Juliano? Sabe aquela foto de. A Elisandra tem? Eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Já vou mandar já para vocês. Quer ver? Ô, Pedro, consegue colocar na tela a primeira foto que o Ulisses mandou, por gentileza? Eu vou mostrar um negócio uma pessoa que vai ter na escola de profetas, tá, gente? Uma pessoa muito conhecida por nós da escola de profetas.
Gente, vocês sabem quem que é esse aqui? Esse é o pastor Jairo Carvalho. Pastor Jairo Carvalho, um dos grandes professores, um dos grandes mestres que nós temos aí no Brasil. Ele participou da primeira escola de profetas. Na verdade, participou eu acho que já teve algumas escolas de profetas, mas ele já é a terceira, agora é a terceira, quarta escola de profetas que ele está participando. Então, realmente é um homem incrível, um conhecimento sobrenatural, assim, para você que quer se aprofundar mais na palavra de Deus. Esse cara é fantástico. Fantástico mesmo. E é tão legal, meus irmãos, que dá pra passar uma com o pastor Luciano e o pastor Hernani, Pedro? Olha o pastor Luciano Subirá e o pastor Hernani, como eles estavam naquela época, meus irmãos, como Deus foi generoso com eles, né? Como eles estão mais bonitos agora. Ah, tá vendo aquelas bolachinhas lá em cima? É que a gente ficou 4 dias sem comer nada. E teve irmão que levou comida escondida na mochila. O pastor Hernani falou: "Eu quero bater uma geral aí para saber se alguém tá levando comida." Descobriram um monte de comida, os irmãos aí e tal. Muito legal. Passa mais uma aí, Pedro. Olha aqui a pastora Elisandra, o Jairo, Thalita, Samuel. Passa mais uma aí, por favor. Pode passar. Olha aqui, o Juliano tá ali atrás, meus irmãos. O cabeludo ali que parece o Roy E Fields. você aqui atrás da Olha eu aqui, meus irmãos. Eu tô aqui, né? Foi muito bom, meus irmãos. Eu tenho certeza. Por que eu tô mostrando para vocês? Pastor Hernani não tá começando agora. Ele passou por um processo. Passou por um processo, né? A escola de profetas é algo que está no coração dele há muitos anos. Ele faz isso realmente porque ele quer que haja um retorno no mundo espiritual para que os irmãos possam ser abençoados, né? Uma coisa que o pastor Hernani fala: eu não quero ter lucro. Fala ou não fala, Juliano? Com certeza. Fala: eu não quero ter lucro. Eu quero realmente que as pessoas aprendam, quero realmente que as pessoas se entreguem neste momento. Dá uma olhada aqui, meus irmãos. Vamos entrar aqui no site. Quando você clicar em se inscrever, eip2023.hernanisantos.org. Vamos deixar o link aí nos comentários para você fazer sua inscrição. E se eu fosse você, eu faria rápido essas inscrições, que vai ferver, meus irmãos. Gente do Brasil inteiro, da Argentina está vindo, né? De outros países. México, Peru estão vindo. Clica lá em inscrever-se, por favor, Pedro. E desce lá, vamos lá no alojamento, clica lá no alojamento. Vamos dar uma olhada ali, só para você ter uma ideia de como que vai ser as acomodações. Olha só as fotos. Vai abrindo as fotos aí, por favor, Pedro. Pra gente dar uma olhada aqui, ó, uns alojamentos bem legais, Estância Árvore da Vida. Depois você pode pesquisar. É bem legal, tá assim, porque a gente foi visitar isso faz um mês, mais ou menos, né? Então, tá as beliches aí para os irmãos que querem participar, né? Ó, tem um banheiro privativo para cada quarto do alojamento. Isso aí é a estância. Aqui é um espaço de reunião gigante, né? Você pode ver aqui como é grande. Pode passar, por favor, Pedro? Acabou, beleza. Então, vamos lá. Desce um pouquinho. Por exemplo, quem vai ficar aqui? O single. Quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 1.990. É pouco para você ficar do dia 12 ao dia 15 de novembro aprendendo com café da manhã. E, meus irmãos, é o Senhor café da manhã, um excelente almoço, uma excelente janta. É realmente uma bênção. Eu tô falando porque eu já estive várias vezes nesse lugar e é algo de qualidade e excelência. Cama single, eu vou alocar isso aí. O Juliano me ajude se eu estiver falando alguma coisa divergente aí, por favor. Mas, por exemplo, eu tô aqui, vou pegar uma beliche. O que é beliche? Um local onde tem um colchão para você dormir. Ah, então para 2 lugares? Não, é só a sua cama. A gente coloca beliche, que é a modalidade da acomodação dentro desse quarto chamado alojamento. Você vai ter acesso aos locais de administração, você vai ter alimentação e hospedagem coletiva. Você vai poder participar das conferências, você vai poder participar das ministrações, vai poder tomar o seu café, tomar o seu banho, né, almoçar, jantar, dormir ali num quarto, dividindo esse quarto com outras pessoas. É um valor um pouco mais acessível para aquelas pessoas que querem. Eu estou sozinho, quero vir com uma caravana ali, eu com 5 amigos, tal.
pode fazer nessa modalidade single aí que vai atender vocês. Não é um quarto privativo, não tem ar-condicionado, nem serviço de quarto, nem frigobar, não tem cama não tem roupa de cama nem de banho e nem ventilador, mas é um lugar muito arejado, é muito gostoso lá e realmente vai ser uma benção. Quer participar? Eu estou um pouco apertado, você pode entrar, consegue parcelar, né, Juliano? Consegue parcelar, você consegue fazer sua inscrição, mas você precisa garantir urgente a sua inscrição. Meus irmãos, eu tô falando, vai acabar rápido, rápido mesmo. Depois fica o pessoal ligando, né, Juliano? Querendo aí, eu quero não sei o que, né? Meu irmão, agora é a hora. Você tem que fechar essas inscrições agora. Vamos voltar lá, por favor, Pedro? Aí você quer, vamos lá, por exemplo, você quer ali agora, não sei, vamos lá em Só para explicar um pouquinho, é importante quando você clica em inscrever-se, não está já na página da inscrição. Você precisa escolher uma modalidade, tá? Então, que ela vai ali, por exemplo, lá é muito grande, então existem diversos tipos de acomodação. Então, dentre elas ali, por exemplo, o Hotel Maple Village, a gente separou embaixo o que compõe, tá? Nesse caso, para hotel, o que compõe e o que não compõe. Aí do lado tem a outra ali, Pedro. Ó, Casa de Hóspedes C, já é uma outra modalidade que tem lá. Aí o que eles disponibilizam nesse? Tá, aí vai passando mais. Aí temos lá o Brasília Village, Casa de Hóspedes A, aí, e a Casa de Hóspedes B e aquele alojamento que foi onde que você falou. No caso do alojamento, ele é somente o single porque é individual. No caso de todas as outras, né, pode clicar aí, por exemplo, nesse do BI, Pedro. Aqui já muda um pouco, tá? Então você vai passar ali, tem as fotos dessa acomodação específica. E para baixo tem uma listagem onde você vai escolher qual que vai te atender. Então, por exemplo, o single é para uma pessoa só, né? Você vai ver que tem a tabelinha ali, onde acomoda, tem um bonequinho, ou seja, aqui você está comprando esse espaço somente para você, tá? O que a gente coloca embaixo de single ali, ó? O que está disponível lá? Vai ter uma cama de solteiro ou um beliche, porque depende da acomodação lá. Tem uma cama de solteiro ou é um beliche, mas não é que vai ter outra pessoa com você, tá? Por isso que esse valor ele é maior, porque a gente está reservando o quarto inteiro somente para você, tá? Se de repente você entrar num quarto que tem uma cama de casal, uma cama de solteiro, só vai ser ocupado por você, tá? Então a gente não consegue acomodar mais ninguém lá, por isso ela é privativa, tá? Segue ali ticado o que tem e o que não tem, né? E aí começa já a parte da duplo. Então, por exemplo, ali, ó, aqui é algo que precisa se atentar. Então, se você é um casal, né? Você vai optar pelo duplo casal. Por quê? A configuração que vai ter lá vai ser uma cama de casal. Se por acaso você optar pelo duplo individual, você vai chegar lá, vai ter 2 camas de solteiro ou um beliche. Por isso que tem o ou aí, tá? Mas você está adquirindo para 2 pessoas dentro desse quarto, tá? O valor não é 2 vezes esse valor, o valor já é o valor fechado ali. Aí tem o triplo, que também tem na opção individual, por exemplo, lá, 3 amigos, 3 amigas, né? Vai chegar lá, vai ter, por exemplo, 2 camas box e um beliche, né? Dentro da configuração do quarto, tá? Ou o triplo casal. Aí é montado lá como uma cama de casal e, de repente, mais um box, tá? Ou o beliche, aí uma pessoa fica no beliche, né? E o casal fica na cama de casal. Então você precisa escolher ali o que vai caber. Por exemplo, você vai em um quádruplo individual lá, você está dividindo entre 4 pessoas, né? 4 amigos. Esse tem quádruplo individual? Ó, esse não tem quádruplo individual porque é uma cama de casal, então ela não separa. Algumas outras existe a opção de separar essa cama de casal. Aí a gente tem a modalidade de quádruplo individual. Talvez na A, Pedro. Ó, nesse caso específico, já existe a opção do quádruplo individual. Então, eles não vão configurar lá os 2 boxes como uma cama de casal e sim separado. É importante você perceber, meus irmãos, que este valor aqui, 7.490, é para 4 pessoas.
né? Então não é 7.490 por pessoa, como o Juliano já falou. Você pega esse valor e divide por 4 para saber o individual. Às vezes, vale a pena. Né, você está aqui, ó, é 1.990 o individual lá no alojamento. Você tem 4 amigos, você pega 7.490 dividido por 4, vai dar? Hã? 8? Não, 7.490 dividido por 4. É que o Pedro tá apaixonado, meus irmãos. É que acontece. Não tem problema, mas só para 7.490 dividido por 4 vai dar 1.862. Está mais barato do que ficar no alojamento. É. E aí você vai ter um quarto só para 4 pessoas, que tem alimentação, é um quarto privativo, tem frigobar, tem varanda, roupa de cama e banho que você não vai precisar levar se você ficar nesse aqui. Lá no alojamento você precisa levar roupa de cama e banho, tem ventilador, não tem serviço de quarto e não tem Wi-Fi. Talvez existe outra modalidade, por exemplo, que tem ar-condicionado. Então, às vezes vale a pena você juntar 4 amigos e fechar, né, um quarto melhor. Por que que o pastor Hernani resolveu fazer assim? Porque vem muitos pastores, tem pessoas que estão na correria, que Pastores que tá vindo com família, tá né? vindo com família. Então, o alojamento para homem só vai ter homem. Alojamento para mulher só vai ter mulher. E aí você tem você, sua esposa e um casal de filhos adolescentes. Aí você não quer separar a família? Pega um quarto. Né? Ao invés de você gastar R$ 8.000, 4 pessoas em um alojamento, você vai ficar com seu filho e sua esposa com sua filha? Não, fica um quarto só para a família, ali com frigobar para vocês, com talvez ar-condicionado, dependendo do que você, da modalidade que você pedir, que você pegar, né, tal. Aqui nesse caso nós temos ventilador. Roupa de cama e banho você não vai precisar levar, às vezes está viajando de avião, não vai precisar levar roupa de cama e banho. Então, meus irmãos, o pastor resolveu criar este conforto, porque a vida dos pastores, que muitos pastores virão, é muito corrida tal, e precisa estar descansado para você aprender melhor. Um dos alicerces de um bom aprendizado é um bom descanso e uma boa alimentação. Exatamente. O pastor escolheu a Estância Árvore da Vida porque lá tem um lago gostoso, tem pássaros, tem muita grama. Estão falando até de fazer uma vigília lá, né, pastor Com Jean? certeza. Irmão, uma coisa que eu te garanto que vai ter: comida boa, um bom chuveiro e fogo. Vai vir fogo do céu nas nossas vidas em nome de Jesus. Não vou perder. Pode falar. Tá só para falar ali, então se atentem ao que estará disponível na acomodação que você estiver escolhendo. Tá? Porque tá variando tudo. Por isso, dessa vez foi totalmente diferente das outras, né? Outra coisa, em relação, você comentou de casal que vai levar seus filhos, tá? Se você clicar em reservar ali, vamos supor que a pessoa escolheu uma opção qualquer aí. Você vai preencher seus dados e, muito importante, leiam atentamente todos os termos e condições. Tá? Às vezes... Depois falar, eu não sabia. Isso. Vai estar ali. Aí vai estar escrito como vai funcionar o check-in. Então, às 22 horas do sábado se encerra o check-in. E você vai... Se você... mas o meu voo chega às 22. Se programa para chegar antes. Senão você vai ter que se hospedar na cidade mais próxima e fazer seu check-in no domingo de manhã, onde já vai estar acontecendo a primeira ministração. Então, assim, importante, se programe para isso. E na relação com crianças, tá? Menores de 11 ou 11 anos, não pode ficar em alojamento, tá? Senão a pessoa às vezes vai lá, vão ter outras pessoas, por se tratar de uma acomodação coletiva, e aí, de repente, essa criança pode, né, chora demais, não tem independência, talvez, isso, né? então não tem como estar junto com outras pessoas, né? Então, você necessita, tá, se for menor de 11 anos, adquirir uma modalidade privativa. Aí você escolhe dentro de todas aquelas outras, tá? Abaixo de 4 anos, não paga, mas precisa entrar em contato com a gente. Então, por exemplo, um casal que vai levar uma criança de 4 anos, até 4 anos no dia lá do check-in, né? Você vai escolher uma opção de casal e não triplo. E aí entra em contato com a gente para a gente saber que vai ter uma criança dentro daquele quarto para poder, né, tentar alocar essa criança em algum lugar ali dentro desse quarto, ok? Acima
Ou seja, se tiver já com 5 anos no dia, aí sim ela já precisa pegar uma opção triplo. Então, é o casal mais a criança. Tá já? Importante, meus irmãos, que esses valores eles serão repassados para o local que está sendo alugado, né? Para a estância Árvore da Vida. Então tem muita gente, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Meus irmãos, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer sua inscrição. Porque aí, as questões que vocês levantarem, nós poderemos responder, mas tudo está explicado aqui, como o pastor Juliano falou, nas diretrizes de cada item da informação, quando você fechar a sua inscrição. Irmãos, você quer ir? Irmãos, escute algo que eu estou dizendo para você. Por favor, faça um sacrifício e vá. Isso vai mudar a sua vida. Falo por experiência própria, por próprio testemunho. Tem coisas absurdas que eu recebi de Deus. Lá nesse primeiro aí, Escola de Profetas, que eu fui, eu quase perdi o avião. Eu acho que foi o Juliano que foi me levar no aeroporto. Ele estava saindo do portão, trancaram a gente para dentro do portão. É sempre uma história legal que você vai ter para contar. E o mais importante que isso, você nunca vai voltar do mesmo jeito que você foi. Eu acho que é um valor baixo, tá? Não, R$2.000 para 5 dias, meu irmão. 12, 13, 14, 15, para 4 dias, meus irmãos. Tá barato. Você vai aí num congresso de um bambambam aí, você vai pagar R$1.000. Você entendeu? Dependendo de onde você for, você não vai ter esse conteúdo com grandes pastores. Por que nós não estamos falando os ministros ainda? Estamos fechando ainda, né, pastor Jean? Com certeza. Está sendo fechado, o pastor Nani está vendo ainda a disponibilidade de agenda de alguns pastores. Meus irmãos, se tiver só o pastor Hernani lá, eu já falei isso para ele. Eu falo aqui para você, se tiver só o pastor Hernani lá, eu vou. Porque, e eu viajo com ele, tô sempre com ele aqui, tô sempre com a equipe aqui, com os irmãos, com os queridos aqui, mas eu aprendo muito com as ministrações dele, aprendo muito estando convivendo com ele aí. Vai ser uma bênção, será tremendo. Só vai, meus irmãos. E para você já se preparar para a Escola de Profetas, nós estamos com uma promoção, e eu acho que está errada essa promoção, o Pedro puder colocar aí, eu acho que tem alguma coisa errada nessa promoção, porque o valor, depois o Juliano me confirma, mas eu acho que está errado. Mas vamos falar mesmo assim. É o livro 365 Dias com John Wesley. Esse livro que nós já falamos aqui, ele é sensacional. Ele é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. O pastor já estava falando do livro do McShane. Eu tenho esse livro que o pastor Hernani me deu. Eu estou no dia 90, estou lendo aqui pelo meu celular também. E é incrível. E o 365 eu não tenho ainda. Mas eu vou adquirir esse kit para ter o 365. Só esse livro, meus irmãos, é R$120. E tá um preço barato para um livro de capa. Eu amo livro, tenho muitos livros, gosto de ler livro, e tá uma qualidade muito legal. Quem fez essa capa aqui deve estar apaixonado, porque ficou com uma capa muito bacana, né? É o Pedro que fez essa capa, tá, meus irmãos? Tá muito legal. E a promoção também vai entrar no livro Anjos e Demônios. Irmãos, falando sério, pastor Jean sabe disso aqui. É um livro de batalha espiritual. Acabou de entrar a câmera aqui, ele já fica tudo oriçado. O Jean já fica tudo oriçado. Anjos e Demônios. Você precisa adquirir esse livro se você quer falar ou estudar ou ministrar batalha espiritual. Para você entender o que é o mundo espiritual, meus irmãos. Aqui, por exemplo, eu abri aleatoriamente que todas as religiões falsas do mundo tiveram sua origem em Babilônia. Aqui o pastor vai dar um contexto para vocês da parte espiritual da existência humana. E eles resolveram fazer uma promoção. Tá tão maluco, né? Elon Musk ficou maluco, que o Elon Musk de Cristo ficou maluco. E esses 2 livros, você vai ganhar mais um livro de brinde, né? Que a editora vai escolher para você por R$170. Eu não consigo entender essa matemática, cara. Eu não consigo entender que você vai pagar o preço dos 2 livros, né? Mas vou falar, mas eu não consigo entender. Gente, detalhe. Tem muita gente que chega e fala assim, o livro surpresa pode ser tal. Não, é um livro surpresa, irmão. Surpresa é surpresa. Tá? Você não pode, meus irmãos, estragar a festa querendo saber a surpresa. Né? Então vai chegar um livro lá na sua casa, o 3º livro você vai continuar pagando R$170. Eu não entendo essa matemática. E é um livro de surpresa top.
Um livro Não top. vai ser um livretinho, não. Vai ser um não livro vai top. ser 3 folhas lá, não, diz que como algumas lugares fazem, não. São 2 livros top. Esses 2 livros, meus irmãos, valem mais que R$ 170, tá? Você está vendo o preço de tudo aí e você vai ganhar mais um 3º livro, só vai pagar o frete e vai ganhar um 3º livro de brinde totalmente grátis. Meus irmãos, olha, faça isso, já vai se preparando para a Escola Integral de Profetas, já vai se preparando e nos procure lá na escola. Eu tenho ido nos lugares, as pessoas mandam um abraço pra gente, tudo mais. Pergunto do Juliano, cara. Assisto o podcast, eu queria saber quem é o Juliano. Já me perguntaram em 2 lugares já, cara. Queria ser o Juliano, Pedro e tal. Quando vem o Jean, elas correm, abraçam o Jean. São misteriosos. Os misteriosos, né? Mas, irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Editoravem.com. Tá aqui atrás, editoravem.com. Vai estar na descrição da nossa live também. Entre agora, editoravem.com e adquira seus livros em nome de Jesus. 2 livros por R$ 170 você ganha o 3º livro de brinde em nome de Jesus. Eu me despeço de vocês agradecendo a oportunidade mais uma vez, Pastor Hernani, Pastor Jean, toda a equipe aqui. Deixando meu Instagram, quem quiser me seguir, vou agradecer, @UlissesFlores. Eu tinha um outro Instagram, mas falaram, esse não. Então eu vou colocar o meu normal, @UlissesFlores. Deus abençoe a todos. Isso aí, gente. Nos sigam nas redes sociais. Sigam também o nosso pastor, @PR Hernandes Santos, Instagram dele. Se inscreva no canal também, né? PR Hernandes Santos. O bom é que é PR Hernandes Santos para todos, né? Temos o site também, hernandesantos.org. E me sigam também nas redes sociais, tá? @PR Gianluca Santos, com GIANLUCCA Santos, tá? E também eu tenho um canal no YouTube. Nós estamos começando de Minecraft? Eu confesso que no passado era mesmo, mas... Gente, lá agora, se você entrar, vai ter pouca coisa, vai ter devocionais, vai ter música e tal, mas estamos preparando algo bem legal para vocês, então fiquem atentos. Gianluca Santos, então se inscreva lá que vai ser bem legal, vai estar na descrição aqui desse vídeo. E muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigado por toda a equipe. Juliano, Pedro, Cami, te amo, meu amor. Pastor Carlos, que Deus abençoe vocês, meu irmão, e até mais. Deus abençoe.